Louvado seja o nome do Senhor Jesus em todo tempo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Livro de Oséias. Os livros do Antigo Testamento são livros muito abençoados, livros que nos falam de uma forma muito clara da mão do Senhor, da mão de misericórdia que Ele tinha em relação àquele povo que geralmente estavam muito focados somente em adquirir bens terrenos, terra, pensar em plantar, pensar em colher e não pensar em cumprir aquilo que estava na palavra de Deus. Oséias marca um novo estágio nas profecias hebraicas, porque foi um dos primeiros profetas a escrever as suas próprias profecias. E seu livro vem falar de um reino natural lá no norte de Israel, e também fala que aquele povo vinha até ele para saber, profecias, para saber aquilo que o Senhor queria falar. Só que também é um livro que fala de muitas emoções comoventes, dolorosas, fala sobre traições, fala sobre ser magoado, fala de que Deus é revelado com compaixão nas profecias que ele confiou a Oséias. E o livro de Oséias já começa aqui no capítulo 1, falando do casamento de Oséias, que foi um símbolo da infidelidade do povo de Israel. Porque aqui no capítulo 1, no versículo 2, na parte B, está escrito assim: vai e toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, assim, o símbolo de infidelidade já começa aí, de uma mulher que era prostituta, que era muito egoísta, que pensava somente em si. Então aí já começa falando sobre a infidelidade daquele povo. No capítulo 1, no versículo 6, diz assim: tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Gente, olha só que terrível. Conceber um filho, uma filha, no caso, e colocar o nome de desfavorecida. No capítulo 4 fala que primeiro teve um filho e colocou o nome de Jezreel, que significa castigar com sangue e fazer cessar o reino da casa de Israel. Então, assim, foi um preço muito grande que Oséias pagou de ter se casado com uma mulher que não era para ser unida ali o casamento, porque geralmente é para se casar pessoas do mesmo povo, com a mesma visão, com a mesma intenção de coração. A partir do capítulo 2 de Oséias fala da infidelidade do povo, fala da fidelidade de Deus, porque por mais que o povo permaneça infiel, Deus continua fiel. Amém? Independente da situação. O povo pode continuar infiel, o povo pode perecer, o povo pode pecar, fazer o que quiser, mas Deus continua fiel. E aqui ele fala com o povo, que o povo estava pensando só nos seus próprios deleitos, nos seus próprios pecados, falando de amantes, falando do pão, da água, da lã, do linho, do óleo, das bebidas, falando que vai cercar o caminho com espinhos, levantar um muro, porque não vai achar as veredas. Então, sim, o Senhor Deus estava muito triste e ele estava com razão, porque Oséias era um profeta. Então, para que ele foi se deixar levar e fazer um casamento que não era de acordo com o que Deus tinha ordenado? É muito forte. O capítulo 2 fala o tempo todo sobre isso, de que o Senhor ia reter a provisão, de que o Senhor ia deixar de abençoar mesmo, porque ele não estava naquelas escolhas daquele povo. Já no capítulo 3 fala da longanimidade de Deus.
Oséias 3:3. E lhe disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Só que no capítulo 4, eu amo esse capítulo 4, versículo 6, que é o que fala sobre todo o livro de Oséias, que está escrito assim: O meu povo está destruído porque lhe falta conhecimento. E isso aconteceu naquele tempo, acontece nos dias atuais, que todo povo, todo aquele que não anda em Cristo, que não anda de acordo com o que ele ensina e que não está no conhecimento dele, perece. E todo aquele que pecou foi causado vergonha, gerou uma vergonha. Aí disso veio vários outros pecados, veio adultério, veio prostituição, eles se converteram, mas não foi de uma forma sincera, como fala aqui no capítulo 5. E no versículo 6, no capítulo 6 já começa a ter um pouco mais de discernimento sobre o que deveria ser feito. No capítulo 6 de Oséias, no versículo 3, nos diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Aquela chuva serôdia é aquela chuva maravilhosa que rega, que faz prover, que faz frutificar, que faz florescer. E ele queria era misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, aqui no versículo 6. Só que o povo estava transgredindo a aliança do Senhor, assim como Adão tinha feito. Então, vinha a consequência, que era a iniquidade. No capítulo 8 fala que o castigo estava bem próximo. No 9, Israel já começa a ser castigado. No capítulo 10, Israel semeou malícia e vai cegar destruição. No 11 fala do amor de Deus, só que Israel ainda continua ali ingrata mediante ao Senhor. No capítulo 12 e no 13 fala do castigo. E somente, como sempre, só no final que o povo começa a entender que das mãos deles não faz sentido, que das mãos deles não tem a mínima condição e que tem que se voltar. Aqui no capítulo 14 de Oséias, no versículo 1, fala assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, o sacrifício dos nossos lábios. Versículo 8. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, no final do capítulo, Oséias fez o último apelo ali de arrependimento genuíno com as palavras corretas e que somente Deus poderia receber essas palavras de misericórdia, por causa das várias transgressões que aquele povo estava fazendo. Então, que nós possamos aprender com o livro de Oséias que há somente uma verdade, que há somente um Deus, que há somente uma saída, e quando o povo perece é porque lhes falta conhecimento. E nós sabemos, vivenciamos isso nos dias de hoje. Então, isso está na palavra, isso aconteceu com aquele povo há mais de 2000 anos atrás, acontece conosco também nos dias atuais. E nós sabemos que há sim o perecimento, que há sim as contendas, que há sim as dificuldades, há sim as perseguições, porque falta conhecimento. Em que nós possamos andar em conhecimento, em sabedoria, não nas próprias convicções nossas, mas de acordo com a convicção do que Deus quer para nós. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, ele sabe realmente o que é melhor para nós, e que nós possamos aprender a cada vez mais com essa palavra, compartilhando dessa palavra, ensinando esta palavra e estando alinhado e alicerçado nesta palavra, de ser sábio, de ser prudente e aquele que anda em conhecimento e sabedoria de acordo com Deus não perece. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus.